assentaremos para ouvir a santa, poderosa e errante palavra do Senhor, hoje sob a responsabilidade do diácono Isaac. Com certeza, Deus já tem enchido o coração de coisas boas para nos compartilhar com nós. Amém? Vamos receber o exemplo. Irmão Isaac, seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. O Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Mais um motivo de alegria de vir trazer a palavra do Senhor com os irmãos. Mais um motivo de orgulho que Deus me dá para decifrar a sua palavra, melhor dizendo, conseguindo trazer para com os irmãos uma forma fácil de se entender e compreensível. Então, agradecer também ao pastor Paulo também, que me deu a oportunidade, deu confiança para estar aqui na frente. E sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, do capítulo 5, do seu versículo 18 ao seu versículo 21. Glória a Deus, aleluia. De Romanos, do seu capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode se assentar, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus. Nesta passagem, Deus. não uma passagem com uma história fixada nela, com um tema, é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, para os romanos. E esse tema me interessou, aí nada mais certo de nós começarmos esta pregação nós voltamos lá desde o início, desde o Jardim do Éden, que é o começo da história bíblica, que nós sabemos que no Jardim do Éden Deus criou tudo e sem ele nada foi feito. Ele foi criando um dia, criou a luz, a noite, os animais, o sol, a lua, separou o mar do céu e assim por diante, até chegar o dia que ele foi e fez o ser humano, o primeiro animal com alma, o primeiro animal com raciocínio lógico acima aos demais, sendo o primeiro Adão, sua imagem e sua semelhança. Assim como nós começamos uma história de amor entre os dois, de Deus e o ser humano, assim nós temos o primeiro contato entre Deus e o homem, que era o Jardim do Éden. Só que esse contato não dura tanto assim. Depois, o homem, quando eu falo homem, quero dizer o gênero do ser humano em geral, ele desobedece a Deus, comendo o fruto e se querendo saber o mesmo que Deus sabia. Tendo esse ato de desobediência, que o próprio apóstolo Paulo cita em sua carta, ele fala que ali começou o pecado do mundo. E com esse pequeno erro humano, essa desobediência com Deus, assim começou a jornada de humanos para com Deus e Deus para com os humanos. E aqui nós vemos a primeira parte desobediência, que aqui lute aquilo que era ser afeto, que era ser amizade, que se andava em união junto, não era mais tão unido assim, pois com essa desobediência, esse ato de desobediência, ele colocou como se fosse uma barreira entre Deus e os homens, colocando com essa barreira que pode ser chamada como pecado, separando Deus dos homens como era antes, que eram totalmente juntos, andavam em comunhão com os outros. Aí nós passamos a parte do Éden, chega a parte dos
patriarcas, que é outro relacionamento, porque se como antes Deus ele não era tão... Se Deus, ele como Adão, ele tinha separado do pecado, como os patriarcas, ele tem uma afinidade maior, sendo Abraão, Isaac e Jacó. E para com eles, tendo um amor e uma comunhão, ele fez promessas para os patriarcas, dizendo de terras abundantes e de uma geração imensa. E nós vemos também Deus se reconciliando, entre aspas, com o homem. Meu Deus, tentando voltar à sua intimidade que tinha desde o Éden. Aí nós saímos dos patriarcas, nós chegamos no Egito, onde o Israel foi exilado, entre aspas, também no Egito. E lá nós vemos de novo também, mais um ponto interessante na história de Deus e dos homens, que lá o povo pode se encontrar, pode falar desamparado, porque estava num lugar com muita opressão, levando cargas que não eram deles e construindo coisas que não eram para eles, nem para cultuar o seu Deus. Naquele momento também o homem olha para o seu redor e vê como se Deus não estivesse olhando para com ele, pois como Deus de amor e bondoso teria colocado o ser humano naquela situação. E o ser humano vê aquilo como se Deus tivesse nos abandonado. Então nós vemos mais um ponto interessante, que quando Deus criou a sua intimidade com os patriarcas, o ser humano conta como se essa intimidade nunca tivesse existido, por o local onde ele está vivendo não é um local bom, não é um lugar grandioso para o ser humano. Ele olha e fala que não é para ele ir lá, e o próprio Deus que criou o abandonou no Egito. Depois do Egito, depois de chegar na terra prometida, depois de fundar Israel, nós chegamos nas partes dos monarcas, dos reis, juízes, podem se falar como você quiser, da parte onde se colocava uma pessoa para julgar a nação inteira. Aí nós chegamos na parte que o ser humano, como ele queria alguém para liderar a tribo, liderar o povo inteiro, para julgar o povo, colocando não só Deus como juiz de Israel, mas como um homem para comandar a nação inteira, um monarca, um rei ou um juiz, dependendo da época que você colocar na Bíblia. E lá nós chegamos ao primeiro rei, o rei Saul. Depois dos juízes foi proclamado o primeiro rei. E lá foi iniciada mais uma questão de Deus dos homens, porque o rei, ele poderia assim falar que intercessava entre Deus e os homens, porque como a notícia divina chegava ao povo era pelo rei, como você pode ver pela intimidade, Deus deu o rei Davi, como os seus parentes foram se passando, e vai até o seu parente também de Davi dividir Israel em dois. E ali você vê que uma parte da nação estava com Deus, outra não estava, mudando totalmente o Deus de Davi. E ali nós continuamos na nossa história. Depois dos monarcas, depois de tudo, nós vemos com os profetas. Nós viemos com os profetas, com o exílio da Babilônia, quando tudo começa a desabar novamente e quando tudo começa a cair totalmente. Aí nós vemos novamente o ser humano desacreditado, o ser humano completamente vendo que aquele lugar não era para ele. Mas Deus, com o seu infinito amor, trouxe pessoas para falarem por ele, pois os reis não ouviam mais ele, os reis não ligavam mais pelo que ele queria dizer. Então, ele teve que colocar pessoas para ser o seu porta-voz no meio da sociedade. E aí surgiram os profetas. E foi assim que Deus tentou uma intimidade com o povo. Aí nós terminamos e chegamos na parte do Novo Testamento, que é quando Jesus vem para a terra. Aqui nós cortamos um pouco a história, porque aqui nós vemos que totalmente o Velho Testamento deu uma resumida bem enxugada, mas se você perceber que tem vários altos e baixos entre essa relação. Quando nós vimos que Deus estava com intimidade com o homem fazia alguma burrada e voltava para baixo novamente, e ficava assim um gráfico de indo e descendo, até chegarmos em Jesus. Jesus, ele é o único ponto que pode se colocar como o último ato de intimidade entre Deus e os homens, porque foi o ato final que Deus viu para voltar a ter a sua comunhão com os homens, que foi se transformando em carne e osso e morrendo por nós no nosso lugar. Foi aí que Deus viu a opção de nos colocarmos de novo junto com Ele. E foi aí que foi o último pique de intimidade entre os homens.
E aí nós vemos e nós descobrimos uma coisa que até não existia, que até aí que nós descobrimos o que nos foi dado por Cristo Jesus, que é a graça. Mas já como que é a graça? A graça é algo com valor imerecido que nós não merecemos. É algo que nós, desde o Éden, nós não merecemos, porque nós sempre, quando Deus botava sua confiança em nós jogávamos no lixo. Quando Deus achava que estava tudo caminhando para o certo, nós íamos para o errado sozinhos. Mas com a morte de Jesus, isso é completamente diferente, porque agora a graça foi nos dada e nós não merecemos de maneira alguma. E aí nós mudamos a parte da história, mudamos completamente o que estava acontecendo. Se antigamente Deus estava buscando toda hora ter uma intimidade, ou atualmente Ele tem, por causa da graça que foi nos concedida. Que pela graça hoje somos salvos e nossos pecados são perdoados. Até nesse ponto estava completamente correto, tal como o apóstolo Paulo diz, que se por um homem, por um ato de desobediência, ele afundou o mundo no pecado, por um ato de obediência, ele salvou o mundo. Glória a Deus! Isso que quer dizer é que, mesmo que por um ato de desobediência, que o ser humano se separou de Deus por sua própria consciência, por um humano que era Deus, ele conseguiu voltar novamente e quebrar as correntes que o separavam. Glória a Deus! Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo quer dizer nesses 3 versículos. Só que aí que nós percebemos, você é cristã como eu, você sabe que apenas ter a graça de Cristo, você não é salvo por causa disso. Você tem que seguir a Jesus, porque só a graça todos temos. Você ser salvo e se arrepender dos pecados, serem perdoados, está concluído. Mas agora você vai ter que alcançar um novo patamar na fase do jogo. Porque na cruz, Deus nos escolheu como filho, nos acolheu como filho. Agora a nossa ordem é nos entregarmos para Ele. E aí que nós vemos o Novo Testamento se desenrolar, na parte das pessoas se entregarem para Cristo verdadeiramente. Como aí você vê os apóstolos, você vê as cartas paulinas, as cartas de João, Pedro, Marcos, Evangelhos, e vai indo. Você vê que é eles pregando o Evangelho para que os outros se aproximem de Cristo e se entreguem totalmente a Jesus. E é esta parte que nós estamos na história atualmente, se for dar uma enxugada. Nós chegamos na parte que hoje tudo foi feito para nós, foi entregado de bandeja. Agora só nos entregarmos a Cristo. Mas nós sabemos que isso não é fácil, isso não é completamente fácil de se fazer, não é algo que dá para fazer toda hora. Pois nós sabemos que ainda sendo filhos, nós temos aquela carne dentro de nós, que nos faz ser seres humanos, que nos faz nós sermos pecadores e pecar. E aí também tem um novo quesito na nossa história, que é algo muito como pode se falar, inquisitivo, pode falar algo que chama a atenção, que é o pecado no meio dessa história, como que o ser humano se comporta com ele, porque o ser humano, dependendo da pessoa, se comporta com o pecado de forma diferente. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, o ser humano A e o ser humano B. Se o ser humano A, ele comete pecados, porém, ele comete pecados e não vai para a igreja porque ele gosta do que o mundo lhe oferece, ele gosta da sensação de estar no mundo, é uma coisa. Mas vamos pegar para o ser humano B, era aquele ser humano que pega, sabendo que está pecando, sabendo que está errado, mas tem vergonha de vir na igreja achando que Deus irá recusá-lo. Se você vê, a pessoa se comporta diferente com o pecado que ela comete. Então nós temos esses vários tipos de pessoas, dependendo do pecado que cometemos, nós usamos eles de maneira diferente. Tem pessoas que assumem e pegam a sua cruz e falam: eu sou pecador e por isso Cristo me salvou, e vai levando a sua cruz. Mas tem pessoas que não gostam de assumir, guardam para si mesma e tem medo de ser rejeitado pelos outros. Porque o cristianismo não é algo fácil de se cumprir, é algo com normas, com leis, com regras impostas por Deus para nós nos seguirmos. Não é fácil ter que abandonar tudo para seguir a Cristo. Como ele informa o apóstolo Paulo, que só a graça dele nos basta. Resumindo, tudo já não faz mais sentido, porque só a graça já nos basta.
Só aquilo que Deus nos deu é aquilo que nós precisamos para viver em comunhão com Ele. O resto é resto e pronto, já acabou e ponto final. E é isso que nós temos que às vezes perceber, que apenas só Cristo é o necessário, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós devemos ocupar nosso tempo, ocupar nossa mente. Por isso que fala aquele ditado, mente vazia oficina do diabo. Às vezes nós estamos deixando a mente muito vazia, por isso que nós estamos caindo muito no pecado. Às vezes nós estamos deixando nosso dia muito vazio, muito sem o que fazer. Mas se você preencher o seu dia somente, ou sua rotina com Deus, eu acho que não terá espaço para o diabo penetrar na sua mente. Porque um é o oposto do outro. Aonde há luz não tem como ter escuridão. Então, se nós nos dedicarmos, nos dobrarmos em direção a Cristo, Ele nos afastará do mal. Nós poderemos conseguir conviver em sociedade normalmente como cristãos, se nós devemos ser. Mas, porém, todavia, entretanto, não é simples assim, não é totalmente simples você ter uma comunhão com Cristo nesse nível. Você tem que ter uma rotina de jejum, oração, ler a Bíblia, estudar, vir para a igreja, ouvir a pregação, ouvir a Deus. Então não é algo fácil que todo crente consegue. Só aqueles que se aprofundam, se mergulham no seu Deus conseguem descobrir esse sétimo, sexto sentido. Não devemos dizer. Então não é para todo mundo que consegue fazer isso. Mas todos podem alcançar. Mas nem todos querem essa grande intimidade com Deus. Mas se nós vamos ver aqui como eu relatei a história anterior, se Cristo quer uma intimidade a mais conosco, porque nós não queremos uma mais com Ele. É Deus. O que é então de tão ruim assim de querer algo a mais com Cristo? O que há? Só há de coisas boas. Mas o nosso estilo humano é de se perder ao mesmo que nós estamos, não sair do lugar, ficar igual um cone parado, estacionado. Para mim, sobe e vai está bom. Para mim, só ficar sentado ouvindo está ótimo. Daqui eu não saio, daqui tem mentira. Mas às vezes, quando Cristo nos dá as oportunidades, às vezes nós recusamos por medo de passar vergonha aqui na frente, ou falar o que nós não sabemos, ou cantar uma nota errada, ou tocar uma nota errada. E às vezes nos livramos da experiência que temos com Deus por nosso próprio instinto de ser ser humano. É verdade, Deus. Isso é até um pouco engraçado às vezes, que nós oramos, Deus, fala comigo, quando Ele fala, você não vai ouvir. É o estilo ser humano de ser. Nós nascemos assim, não tem muito o que fazer. Meu Deus. Mas, se nós buscarmos um pouco a mais, nós sairmos um pouco da curva de ser humano, nós conseguimos algo que também é incalculável. Pois conversar com Deus é algo completamente diferente de conversar com o ser humano. Porque você, conversando com o ser humano, você dialoga ideias. Com Deus não, você dialoga ideias com quem sabe quem criou as ideias. É completamente diferente. Você falar com alguém sobre futebol, se o jogo vai começar só assim, você está conversando com ele às 3. Conversar com alguém, o jogo é assim, você está conversando às 4 da madrugada, ninguém sabe como vai ser o jogo. É completamente diferente. Ele já sabe tudo o que vai acontecer e só vai dando conselho para você trilhar esse caminho. Então é algo totalmente diferente. Que nós não gostamos de nos arriscar, nos entregarmos completamente a Cristo. Porque nós vamos assemelhar a salvação, o arrebatamento, como um aeroporto. Só que nós não sabemos a hora que chega o avião nem a hora que sai. Então nós temos que ficar sentados na plataforma esperando. Nem que dure 5, 10, 15, 20, 25 anos, nós temos que continuar esperando na plataforma. Porque o mesmo deslize que você dá para o mundo, o avião passa e você volta, porque ele já saiu. E aí você fica e ele vai. Então, às vezes, compensa nós ficarmos em Cristo todas as vezes sofrer todas as provações. Porque se você continuar no aeroporto, na plataforma, esperando, e o avião chegar, aí sai mesmo. Porque aí você vai subir. Mas também, você sabe, eu nunca peguei avião, mas se você assistir o filme do céu, sabe que tem que ter uma revista antes de entrar no avião, sabe?
que não pode dar qualquer coisa, as malas andam com você, as malas ficam embaixo do avião, e etc. Com o avião de Deus também é a mesma coisa. Só que quando você for entrar, você vai ter que deixar a bagagem aqui. Porque você não vai levar nada do que você traz daqui para lá. Você vai deixar essa bagagem com carro, moto, casa, dinheiro, fama, tudo que você conseguir, você vai deixar. Porque com ela você não vai subir. Quem dá força na própria bagagem não sobe do avião. Infelizmente ou felizmente, é assim. Então, às vezes nós temos que desgrudar das bagagens e nos aproximar mais do avião e do piloto. Aí, além de tudo isso, nós passamos do avião, nós entramos, dentro da bagagem, passamos. E você sabe que quando estamos no avião, nós temos aquele negocinho que desce e explica tudo. Fala assim, se você, o avião turbulente, seguro no tal lugar. Se você tiver falta de ar, você pega a máscara, etc. É uma lista de coisas que você precisa fazer enquanto sobe. A nossa não é diferente. Só que a lista é essa aqui. Olha aí. Quando você vai subindo, você vai chegando. Se vir turbulência, só você chegar aqui que você vai ver o que fazer. Se vir momento que a coisa está quase caindo, você lê e você vê que na verdade ele está subindo. E assim você vai viver até chegar lá em cima. Só que aí também você sabe que o piloto fala com as pessoas quando acontece alguma coisa. Quando eles vão passar por um momento de turbulência, no céu fechado, o piloto pega o radinho e fala com os passageiros. Também conosco não é diferente. Conosco, quando nós passamos por uma turbulência, o piloto fala conosco, só segura firme que você está comigo que não vai chegar lá. Porque você vai passando, às vezes nós estamos olhando para a janela, vendo o céu escurecendo, totalmente verde com raios e relâmpagos. Mas você ouve a voz do piloto, já dá uma calmaria, já acalma. Porque esse mesmo piloto é aquele que acomodou a tempestade no barquinho. É aquele que enfrentou sobre as águas. É aquele que fez Moisés abrir o mar, etc. E às vezes até parece engraçado. E às vezes nós pensamos que, nossa, é uma grande tempestade, não tem como sair disso. E às vezes esquecemos que o nosso Deus é um Deus que abriu o mar em duas paredes e fez só para atravessar no meio. Até parece bem forte da nossa parte, porque o que é mais fácil, uma tempestade parar ou o mar abrir duas paredes e vamos atravessar no meio? Às vezes nós pensamos nossa ideia humana de pensar e nós apagamos aquilo que Cristo nos ensinou, que é nós só segurar nele e vamos para a frente até a nossa vitória. E assim nós vamos caminhando. Glória a Deus. E você sabe que antes de você entrar no avião, você tem que ter o passaporte. O passaporte você tem que ter para entrar no avião, senão você não vai entrar. E o seu passaporte, todas as suas informações, da onde você é, seu pai, sua mãe, se você tem passagem pela polícia, etc. E lá, o nosso bem não é diferente. O nosso passaporte, isso aqui não está escrito Brasil, não está escrito Inglaterra, não está escrito Paraguai, está escrito céu. Então vamos passar e subir. Mas às vezes o nosso passaporte tem, às vezes, tem uma ficha criminal, parece que falar no nosso passaporte. Nós cometemos um pecado, uma desobediência outra. Só que nesse aeroporto é completamente diferente. Porque se você entregou o passaporte com muito valor no seu coração, aquela ficha não adianta mais de nada. Não vai mudar nada totalmente diferente. Você vai passar do mesmo jeito, por aqueles acidentes hoje não vale mais nada. Porque pela graça que não foi dada pelo piloto, totalmente apagado. Porque hoje muitos exemplos assim na Bíblia, como pode falar de Jonas que mudou o percurso que Deus ordenou, mas no final Deus pegou ele e colocou no mesmo lugar e falou, não, eu te perdoo, agora só salva Nínive. E ele conseguiu salvar uma cidade inteira da destruição. Como eu posso falar assim também de Moisés, que antes cometeu um assassinato, mas depois Deus o pegou, o perdoou e o chamou para comandar uma nação no meio do deserto. Ou como posso pegar o exemplo mais claro e mais nítido, nosso apóstolo Paulo, que antes sendo perseguidor dos cristãos, perseguindo e matando, Deus o pegou, o perdoou e colocou para não
condenava. Manda a sua carta, na segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, falando assim: Timóteo, combati um bom combate, guardei a minha fé e encerrei minha carreira. Daqui eu já não passo mais, daqui para frente é só a coroa me esperando. Esse era aquele mesmo cara que perseguia os cristãos. Hoje é aquele que já está vendo a sua coroa, vendo a sua carreira inteira que ele criou, apedrejado, jogado das cidades, naufrágio e etc. Mas está muito longa. Para você ver que o seu pecado não apaga a graça que Deus te deu. E nós continuamos. Que antes de nós chegarmos, nós vamos entrar no aeroporto, nós temos as rolantes e as placas dizendo para onde está a nossa plataforma, onde está o voo para a Bahia, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Conosco também não é diferente. Os caminhos podem ser totalmente diferentes, mas o final é o mesmo. Mas qual é o final? O final é a cruz. Mesmo você querendo ou não, você uma hora vai passar por ela. Porque se os gritarem todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a cruz. Por quê? Porque mesmo você não convertido, você vai passar e o amor de Cristo estará aberto para você aceitar de qualquer jeito. Então você vai passar pela cruz. Você pode passar reto, mas lá na frente ela vai ficar de novo com uma nova oportunidade para você. Com nós também não é diferente. Com nós caminhamos, só que nós não deixamos passar a cruz. Nós paramos nela e falamos: eu aceito ser filho. Então, todos os caminhos levam ao mesmo destino. A oportunidade está lá, é só você abraçá-la e aceitá-la. Aleluia. Pode levantar, eu já estou cerrando já. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, com sua graça, nos deu a nós todos uma oportunidade, é só nós abraçarmos e aceitá-la de bom grado. Muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades que Deus nos dá, as placas que nos guiam para a plataforma certa, aí nós a ignoramos. Mas não tem outro jeito. Se você ignora, vem diverso que você é para baixo. Tem muito o que falar, que o evangelho não é bonzinho, o evangelho é o evangelho e quando acabou. Então, o que eu aconselho você a fazer? Poder seguir as placas, chegar no caminho da cruz, aceitar e subir conosco. Aleluia. Porque o maior medo não é nem ficar de cobra, barata, rato. O maior medo é todo mundo subir e você ficar. E se o ser humano já tem um bichinho desse tamanho, imagina um demônio daquele tamanho. Então, eu como um conselho de um amigo e irmão em Cristo, continue na sua caminhada, porque a vitória na frente é muito maior do que a turbulência que você pega aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando você chegar no seu local, você sentar e relaxar na praia, você vai ver: nossa, a turbulência não foi nada perante o que eu estou vivendo aqui agora, nesse momento. Aleluia. E eu deixo de ter uma mensagem que o pecado é apagado com a graça. Glória a Deus. Porque mesmo você tendo pecado, você sendo pecador por natureza, a graça apagou e hoje você pode entrar de família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E com esse término eu agradeço a oportunidade, as palmas.